Olá pessoal, o evangelho de hoje é João 20, de 1 a 9. O evangelho que nos conta que o sepulcro onde Jesus foi colocado estava vazio. O domingo da ressurreição, os discípulos, ao chegarem até o sepulcro, descobrem que ele estava aberto e que os panos tinham sido dobrados e colocados em um canto, mas o corpo não estava mais lá. É claro que a gente poderia esperar um outro anúncio, o anúncio de Jesus que aparece aos discípulos, como vai acontecer em seguida, mas o anúncio do sepulcro vazio também significa e tem uma simbologia importante para a nossa compreensão da ressurreição de Jesus. A primeira é de que ele realmente morreu. Ser colocado em um sepulcro significa que ele realmente morreu. Esse anúncio da morte de Jesus é tão importante quanto o anúncio da ressurreição, porque é preciso dar-se conta que Jesus participou plenamente da nossa condição humana. Ele realmente morreu, como cada um de nós sabe que no final do nosso caminhar nessa vida será a morte. Todos nós caminhamos em direção à morte. Ninguém teria como escapar dessa realidade. Portanto, Jesus participou até o fim. Ele foi realmente morto, morreu na cruz e foi sepultado. Mas o fato que o corpo desapareceu também deixa uma outra notícia para os discípulos, que aquilo que aconteceu a Jesus, a sua vida nova, não foi fruto, por exemplo, quem sabe, de uma alucinação que os discípulos tiveram, porque afinal Jesus, apesar de ter estado com seu corpo sepultado, eles viram um fantasma. Isto é, o fantasma de Jesus veio para fazer com que os discípulos tivessem delírios de que ele de fato não morreu, porque espiritualmente ele está vivo. Não, é o corpo dele. Isto é a realidade total de Jesus que ressuscita. Este anúncio faz a gente pensar que aquilo que acontece da ressurreição é tão surpreendente quanto o que acontece na encarnação. Isto é o corpo de Jesus. Jesus se fez corpo sendo Deus e agora o seu corpo ressuscita. Essa importância de afirmar o corpo de Jesus desapareceu e, portanto, é com o seu corpo que ele ressuscita, faz a gente, então, pensar que a religião, a fé que a gente professa, não é algo que deveria existir na nossa cabeça apenas como uma realidade exterior, qualquer coisa como tão espiritual que estivesse fora do cotidiano, fora da vida, do dia a dia. É o corpo de Jesus que ganha vida, portanto, a nossa fé se coloca em uma dimensão em que o mundo espiritual e o mundo corporal, físico, se tocam, se intersectam de tal maneira que a gente pode dizer, se o caminhar de cada um de nós é a morte, quem crê na ressurreição e espera da ressurreição uma resposta para a sua vida, pode dizer então, o caminhar para da vida humana não é a morte, mas é para uma vida maior, uma vida plena, uma continuação que não é apenas uma continuação cronológica. Ah, tudo bem, depois que a gente morre, a gente continua vivo. Não. É uma vida que supera a vida que a gente tem. De modo que eu, você, não caminhamos para a morte, mas caminhamos para a vida. De maneira que a cada dia que passa, não vamos diminuindo a vida em nós, mas essa vida vai ganhando força. É nesse sentido, então, que proclamamos a ressurreição. Que a vida que hoje já vivemos já foi impregnada por uma vida nova, uma vida que não tem fim, uma vida que é plena, mas não plena no sentido cronológico, que não vai acabar, mas plena no sentido qualitativo. Ela é plena, ela ganhou um sentido novo, ela não caminha mais para a morte. É por isso que, então, quando falamos da esperança cristã, não estamos falando da esperança do que vai acontecer depois da morte conosco, mas estamos falando de uma esperança que já impregnou-se dentro de nós, que já impregnou a vida que estamos aqui. Portanto, lutar pela vida, valorizar a vida, lutar pela paz, construir este mundo, não é algo que está fora da realidade espiritual, não está fora da realidade da fé que professamos. É porque a ressurreição foi a ressurreição total de Jesus, que nós podemos dizer também que aquilo que professamos pela fé nos envolve, toca totalmente a nossa vida. Somos totalmente envolvidos pela ressurreição. É isso que significa, portanto, ser batizado. Somos batizados desde criança porque é a vida inteira que é tocada pela graça da ressurreição e é pelo batismo que passamos a fazer parte dela. Daí também a importância do batizado na noite de Páscoa, do batizado no tempo pascal, batizar-se no tempo pascal, unir-se pela fé a essa realidade que nós todos confiamos, porque convencidos pela experiência, pelo testemunho dos cristãos, dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, até chegar a mim e a você, que nós podemos então continuar não somente crendo em qualquer coisa, mas cultivando uma esperança.
E é isso que transforma a vida. As esperanças que trazemos em nosso coração é que nos dão força e coragem para mudar, transformar o mundo que está em nossa volta. Então, que Deus nos dê nesse tempo de Páscoa uma vida nova, uma vontade nova de reconstruir, de construir o mundo, de construir um mundo de paz, de justiça, de amor, fraternidade, tudo isso que o Evangelho nos ensina, mas que somente a ressurreição nos dá como um carimbo, dizendo: vá fundo, vá até o fim, lute, trabalhe, construa a vida. É essa vida de agora, desde agora, que o Senhor te dá plenamente. Feliz Páscoa para todo mundo. Um grande abraço.